Sejam bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2024 da WDC Networks. Eu sou Brian Pinrock, gerente de relações com investidores. Estou aqui com o Felipe Meldonian, nosso CFO e diretor de relações com investidores, e Vanderlei Rigatieri, CEO e fundador da companhia. Vou ler os avisos legais. As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios e de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números, sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis. Os dados não contábeis não foram objetos de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu passo a palavra para o Vanderlei. Oi, bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse dia de divulgação do nosso resultado do quarto trimestre do ano passado, fechando o ano de 2024. Eu quero registrar alguns pontos que nos deixaram muito contentes durante esse último trimestre. A WDC registrou um lucro líquido ajustado de 17,5 milhões nesse último trimestre e 36,4 milhões no período 2024, revertendo um prejuízo líquido do quarto trimestre e do 2023 também. Quero mostrar que esse ano foi o melhor ano da companhia nos últimos 3 meses, dos últimos 3 anos. A WDC apresentou um EBITDA ajustado de 17,2% acima do que o ano passado. Registramos 63,3 milhões de EBITDA no quarto trimestre de 2023 e 271,4 milhões no ano todo. A receita líquida, tirando o solar, porque o solar, como vocês sabem, foi o grande vilão desde 2023, uma queda vertiginosa das vendas em função desse colapso todo mundial de perda de valor das placas solares, né? Então, a gente mostrou que nós conseguimos, tirando o solar de fora, um crescimento de 10,9% na nossa receita líquida, comparado com o último trimestre do ano contra o último trimestre do ano passado. Isso mostra que a gente está naquilo que a gente chama de core business, né? Estão crescendo, né? Atingimos aí 207 milhões de receita líquida nesse último trimestre. Em 2024, o avanço total foi de 5,2% ex-solar, e alcançamos 772 milhões. Em termos de margem bruta ajustada, a WDC está crescendo também a sua margem bruta. Na medida em que a gente vende menos solar, a gente aumenta a nossa margem bruta consolidada. Então, aumentamos aí em 10,2 pontos percentuais nesse trimestre versus o trimestre passado. E a companhia registrou a margem bruta de 27,1%, 6,2 pontos percentuais, comparado com o mesmo período do ano passado. A nossa dívida líquida, dividida pelo nosso EBITDA dos últimos 12 meses, melhorou em relação ao trimestre anterior. Então, partimos de 2,21 dessa relação do terceiro trimestre de 2024 para 1,8 no quarto trimestre de 2024. Isso, para a gente, é um nível super saudável de alavancagem, né? Isso é para tranquilizar todos os nossos debenturistas, né? Estamos super confiantes, né, nessa capacidade de pagamento, né, das nossas debêntures. Outro ponto importante aqui são números aí
do quarto tri, a gente conseguiu vendas totais, né, que são aquelas vendas, é um número não contábil, que a gente teve de 268,5 milhões nesse quarto tri, versus o quarto tri de 2023. Uma receita líquida 1,8% superior ao quarto tri de 2023, 222,9 milhões. Receita bruta de serviços, que a gente começou a mostrar e vai mostrar cada vez mais, né, foi 53% acima do quarto tri de 2023, né? Isso indo na direção da mudança estratégica da WDC, de deixar de ser simplesmente uma distribuição e foco em produto para ter mais soluções agregadas. O lucro bruto ajustado do quarto TRI foi de 62,1 milhões, isso é 60,6% acima do mesmo período de 2023, que foi um período muito ruim, né, em função da queda do solar. EBITDA ajustado de 63,3 milhões no quarto TRI, quase 40% acima do mesmo período do ano passado. EBIT, né, 15 milhões, né, versus o mesmo período foi do ano passado, foi negativo, de 4,7 milhões. Então, aqui a gente teve um salto muito grande, né, em relação ao que a gente sofreu em 2023. O resultado financeiro foi de 14,8 milhões versus 7,2 milhões negativo, né, no ano passado. O lucro líquido ajustado desse quarto TRI foi de 17,5 milhões, em comparação com um prejuízo, né, do mesmo período de 9,9 milhões em 2023. E a relação dívida líquida EBITDA, como eu já tinha falado, ficou em 1,8 vezes. Super saudável dentro dos nossos parâmetros aqui. Olhando o ano consolidado, né, 2024, a gente conseguiu ter uma receita líquida de 837,9 milhões, um pouco abaixo da receita líquida de 2023, principalmente porque o volume de vendas de solar despencou esse ano, e eu posso dizer graças a Deus, né? Foi premeditado isso. Nossa queda de receita líquida desde 2022 para cá foi fruto de uma decisão muito difícil de tomar, confesso a vocês, mas que a gente percebeu que estava prejudicando o nosso resultado na última linha. E isso está se provando uma verdade com esses números de 2024. O lucro bruto ajustado do 2024 ficou em 226,7 milhões, 20% acima do ano passado. O EBIT ajustado, 71 milhões, quase o dobro do EBIT do ano passado. O EBITDA ajustado, 271,4 milhões, como eu já tinha falado, 17,2% acima do ano passado. Resultado financeiro do ano ficou em menos 17,4 milhões, contra menos 52,5 milhões no ano passado. Vejam o salto que a gente teve, o ganho que a gente teve na parte financeira desse ano. E o lucro líquido ajustado do ano ficou em 36,4 milhões, revertendo um prejuízo do ano passado de quase 12 milhões, né? Então, a gente volta ao positivo, volta a uma rota muito mais saudável da companhia, apesar de alguns analistas, mas diminuiu a receita líquida. Sim, por nossa decisão, né? A gente está fazendo as coisas para o melhor da companhia a longo prazo. A gente caiu a receita líquida? Sim, aumentamos o lucro, aumentamos o EBIT, aumentamos o EBITDA, diminuímos a dívida. Então, sob o nosso ponto de vista, estamos muito melhor, né? Estamos muito mais saudáveis, e eu posso até dizer
como eu sempre brinco aqui, que a gente começou um novo normal da WDC, né? Uma empresa que daqui para frente tem um horizonte completamente diferente daquilo que a gente passou em 2023. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso CFO, Felipe, que vai dar um detalhamento desses resultados, e volto com vocês no final. Obrigado. Bom dia a todos. É muito gratificante estar aqui com essa apresentação. 2024 é um ano de muita superação e principalmente de comprovação da estratégia, né, que foi amplamente comunicada ao longo do ano de 2024, em que houve essa decisão de reduzir a representatividade do solar, vende desde que com margens satisfatórias, e no reposicionamento de produto para solução, né? Com, felizmente, vários indicadores que a gente vai ver ao longo da apresentação, refletindo, corroborando a decisão e essa estratégia, o caminho que a companhia vem seguindo. Então, seguindo na nossa apresentação, estou trazendo aqui nosso breakdown de receita bruta. Nós fechamos em quarto tri de 24, 262 milhões, é um crescimento ex-solar de 3%, 5% trimestre contra trimestre, terceiro tri contra quarto tri. Contra o quarto tri do ano passado, tem uma pequena queda, né, de 1,8%, mais 7% ex-solar. Ano contra ano, a gente entregou 977 milhões de receita bruta, com essa composição entre produtos, locação e serviços, e ex-solar mais 2,5%. O ex-solar, que a gente vem reportando ao longo dos últimos trimestres, é uma maneira de ilustrar esse novo normal, na medida em que o ano de 2023 está carregadíssimo, né, de um segmento que em 2024 decidimos reduzir a representatividade. Então, para facilitar a comparação entre trimestres, a gente traz esse indicador ex-solar, que facilita a leitura. No ano de 2024, receita de serviços representou 18% do total, e a nossa receita recorrente proveniente dos contratos de locação, do TAS, representou 35% do total. Nessa tela, a primeira vez que nós trouxemos essa tela foi no trimestre anterior, e aqui a gente está trazendo a visão da nossa receita, mas na perspectiva de quem compra, né? É do cliente final da companhia. E é justamente a orientação que a gente vai adotar nos reportes daqui para frente. Quer dizer, uma evolução dessa visão de produto, que era representada pelas BUs, Telecom, Enterprise, Solar, e agora a gente começa a trazer uma visão do cliente final, até mesmo porque temos novas verticais que vêm sendo exploradas, onde existem muitas oportunidades comerciais, e que o nosso portfólio de produto é aderente à necessidade desses clientes nessas outras verticais. Portanto, é uma estratégia de levar o portfólio a novas verticais, muito mais do que incrementar portfólio, que a gente entende que é bastante robusto e satisfatório. A gente vê aqui nessa perspectiva de verticais, telecomunicações, segmento mais importante, também na visão de produto, né, assim como de cliente, representando 54%. Não especificado é porque se tratam de revendas em que a gente tem capacidade de metrificar, acompanhar o sell-in, mas a gente não vê o sell-out dessas pequenas revendas, então fica como não especificado nos nossos registros e controles. Entretenimento, um segmento também muito importante na visão de produto e na perspectiva de cliente, 11%. Varejo, 7%. Varejo já é uma nova vertical, né? Se a gente rebobina os reportes e releases, a gente vê que não existia, né, o varejo, e ele vem ganhando a representatividade muito drivado pela demanda de painéis de LED. Energia limpa e assim por diante. Importante mostrar aqui justamente essas outras verticais que a gente rotulou como novas verticais, e elas são muito pequenas ainda dentro do nosso faturamento, ou seja, há uma enorme oportunidade comercial de aumentar a penetração e a presença da companhia. Portanto,
é de onde esperamos que a gente vai conseguir capturar crescimento e inflexionar, inclusive a dinâmica da primeira linha da nossa performance em receita bruta. Seguindo o nosso desempenho consolidado, receita líquida 223 milhões, mais 5% contra o terceiro trimestre, mais 3,5% excluindo o solar. As bases já são comparáveis, então o ex-solar no quarto tri contra o terceiro tri já fica um pouco menos adequada, mas quando olha contra 2023, em que tinha bastante solar, aí fica bem evidente esse novo normal que o Vanderlei comentou, 10,9% de crescimento contra o quarto tri do ano passado, e os 837,9, totalizando 2024 de receita líquida, mais 5,2 contra 2023, em termos aí de receita líquida. Seguindo para o nosso lucro bruto, ajustado, 62 milhões quarto trimestre, crescimento bem expressivo contra o quarto trimestre de 2023, ano contra ano, 20%, também um crescimento muito expressivo. Vamos recapitular que em 2023, para girar aceleradamente os estoques, abrindo espaço de recompra ao novo custo de aquisição, na medida em que os fabricantes chineses reduziram, né, o preço de reposição dos produtos. Então, a gente estava lá com margem bruta prejudicada, inclusive negativa, dentro do segmento de solar. Então, é o que explica esse crescimento aí de 20% ano contra ano. A margem atingiu 27,8%, um crescimento bem expressivo, 10 pontos percentuais. Em 2024, 27%, 6 pontos percentuais versus 2023. Em termos de despesas operacionais, o ano de 2024 totalizou 157 milhões, é um crescimento muito sutil, 2%, abaixo da inflação. Aqui a gente corrobora mais uma vez a mensagem que vem sendo passada de muito rigor na gestão das nossas despesas, tentando garantir a manutenção da representatividade e, se possível, obviamente, reduzindo essa representatividade de despesas versus receita líquida. Quarto trimestre contra quarto tri de 23, 47 milhões, um crescimento de 8%, mas que no consolidado do ano mostra aí um crescimento bem sutil, inclusive abaixo de inflação, e a gente segue muito atento, né? No nosso budget de 2025, esse foi um tema amplamente debatido e a gente entende que tem a plena condição de manter essa representatividade, talvez até reduzir um pouco em relação a net sales se comparado a 2024. EBITDA ajustado totalizou 271 milhões,4, 32,4% de margem versus 25,7%, um crescimento de rentabilidade bem expressivo. Isso é um reflexo da decisão de recuar em solar e, em contrapartida, incorporar serviços e soluções, se tornando mais conveniente, com maior valor agregado nas propostas para os nossos clientes. No quarto trimestre tivemos 28,4% de margem contra 20,7% em 2023 também no quarto trimestre. Isso aqui é o novo normal, né? É uma companhia mais leve, com segmentos que entendemos que no longo prazo, médio e longo prazo, são saudáveis e interessantes de manter no alvo, né, para explorar as oportunidades, e isso traz uma rentabilidade muito boa. Mais adiante a gente vai ver que quando a gente abre pelas visões clássicas, históricas aí de BU, Telecom Enterprise Solar, até mesmo o Telecom, né, que vinha com uma margem mais desafiadora, ela conseguiu melhorar ano contra ano, então o nosso core segue muito saudável e crescente em termos de performance. Resultado financeiro, ano contra ano, menos 17,5 contra menos 52,5. No quarto trimestre, 14,8 contra menos 7 no ano passado. Vocês acompanharam ao longo do ano de 2024 que muitos acordos foram feitos, né? A gente, inclusive, já tratou disso ao longo do ano. E esses acordos eles provocaram uma contabilização tanto favorável como desfavorável em termos de lucro líquido, que foi registrado no quarto trimestre. Os acordos trazem receita financeira na medida em que existe multa e juros cobrados dos nossos clientes.
Temos também a correção monetária dentro desses contratos de longo prazo. E o outro lado da mesma moeda é o ajuste em AVP. Ao abrir as demonstrações financeiras, entrar nas notas explicativas, vocês vão chegar a esses números e vão perceber que a grande variação e explicação por trás do resultado financeiro está concentrado justamente nessas duas linhas. Houve uma contabilização no quarto trimestre, daqui para frente a gente segue contabilizando a totalidade dos acordos e dos contratos e contas a receber de longo prazo, tanto na linha de juros ativos como na linha de ajuste a valor presente. Nosso lucro líquido totalizou 36,4 contra quase menos 12 milhões de prejuízo em 2023, crescimento aí de 47 milhões ano contra ano. Quarto trimestre veio bastante forte, mais 26 milhões contra os 9,9 de 2023, em que além do solar a gente teve efeito do provisionamento por conta de um cliente que entrou em RJ, que a gente também já reportou. Lucro líquido é, no fim das contas, o maior reflexo de tudo aquilo que a gente está falando do ponto de vista de operação, performance, né? A gente tem margem bruta crescente em todos os segmentos core perenes. Temos estoques que estão um pouco acima do que gostaríamos, a gente entende que dá para liberar working capital e a gente vem trabalhando nisso, mas do ponto de vista da qualidade do estoque disponível, né, daquilo que está parado em aging, muito bem administrado, né, tem um rigor muito grande e a gente tem essa habilidade de promover o giro daqueles produtos que eventualmente estavam um pouco acima do que a demanda puxou ou que por qualquer razão reduziu o giro esperado. Então a gente conseguiu entregar uma boa performance no quesito estoque ao longo do ano de 2024. Despesas operacionais super controladas, crescendo abaixo de inflação, conforme eu comentei, e a alavancagem financeira 1,8. A gente voltou para o índice de dívida líquida EBITDA de 2022. Se pegar margem bruta, margem EBITDA, margem líquida, dívida líquida EBITDA, é basicamente a melhor entrega desde o ano de 2022. Tá? Aí é reflexo de todas essas atitudes e decisões da companhia ao longo do ano passado. Desempenho por segmento. Esse é a nossa visão clássica. A gente vai mudar a maneira de reportar, mas estamos trazendo aqui a visão global de 24 por segmento. A gente vê receita líquida mais 0,6. Ao longo do ano inteiro de 2024, o telecom estava caindo, a queda foi reduzindo ao longo do tempo, de tal modo que o quarto trimestre foi muito bom e permitiu que a gente fechasse no 0-0. Isso é uma baita vitória, porque sabemos que base de assinantes está estabilizada, é um segmento que já foi muito forte, né, em termos de crescimento e assinantes, base de assinantes, hoje mais estável. Então, conquistar esse 0-0 ano contra ano é algo que a gente celebrou bastante. Enterprise segue na sua dinâmica recente de crescimento a 2 dígitos e, melhor ainda, crescendo 2 dígitos, agregando e sustentando margem, né, 13, quase 14% ano contra ano de receita líquida. Dentro de Enterprise, a gente tem muitas categorias de produto que performam muito bem, né? Painel de LED, cibersegurança, segurança eletrônica, tudo isso contribuindo para a performance do segmento de Enterprise. E Solar, conforme colocado pelo Vanderlei, a gente premeditadamente reduziu. Então, 60%. A uma primeira olhada, a receita líquida caiu, isso não é bom, na verdade é excelente, porque era um segmento que não agregava em performance, pelo contrário, pressionava. Então, parte desse incremento ano contra ano, 24 e 23, é justamente fruto dessa decisão corajosa aí de recuar em Solar, não sustentar a receita que não contribui para o retorno do capital investido, para o lucro líquido e assim por diante. Quer dizer, denota muito pragmatismo e coragem da companhia. Em termos de margem bruta, crescemos 2,4 pontos percentuais contra 23 no Telecom, 25,2 é uma margem muito boa, 33,7, quer dizer, sustentando para cima da casa dos 30% em Enterprise, ainda assim crescendo, né, 3,5 pontos percentuais, 24 contra 23, e o Solar, como a gente falou, né, que ele zerou, mas aquilo que convertemos de lead, atendemos desde que satisfatório na perspectiva de rentabilidade para a gente. Então,
conseguimos avançar 10 pontos percentuais em termos de margem bruta, ano contra ano. Quer dizer, a margem bruta do ano passado foi quase zero, quarto trimestre negativo, e assim, no consolidado, a gente conseguiu reverter a pressão causada pelo segmento. Seguindo para o nosso endividamento e backlog, fechamos aí com 590 milhões de dívida bruta, 487 de dívida líquida. Quando comparado ao backlog, a gente vê um excedente, né, de 50% em relação à dívida, backlog versus dívida, o que nos leva a esse índice de 1,53. A gente foi muito questionado, e com toda razão, né, a respeito dessa dívida de curto prazo. A gente está muito tranquilo com relação a isso. Temos muitas alternativas e estamos, né, estudando aquelas alternativas que naturalmente são mais favoráveis para o negócio. Temos muito relacionamento bancário, propostas disponíveis para rolagem, mas também temos ações de working capital, tanto para redução do prazo de estocagem, né, do índice de cobertura, assim como dilatar prazo de pagamento. Nosso prazo de pagamento, historicamente, vinha aí na casa dos 45 dias. WDC é uma das principais distribuidoras, se não a principal, a depender do fabricante com quem a gente trabalha. Então, naturalmente, a gente tem um relacionamento e uma condição com produtos de viabilizar a dilatação desse prazo, e tanto estoque como prazo de pagamento, uma vez endereçados, geram um fenômeno de redução da necessidade de capital de giro e, portanto, alivia nosso fluxo de caixa bastante. Também estamos estudando, no momento, FIDIC. A companhia gera muita duplicata de curto e longo prazo também, então a gente entende que esse instrumento ele é perene e interessante para a companhia quando a gente quiser se financiar com as nossas próprias pernas, né, com as nossas próprias duplicatas, né? E vale lembrar que esse resultado de 1,8 dívida líquida EBITDA, a gente, no último semestre do ano passado, no último trimestre mais especificamente, a gente foi capaz aí de fazer uma cessão de duplicatas que permitiu o financiamento da necessidade de caixa da companhia sem a tomada de dívida, operação essa sem regresso, que aliviou, né, o índice de alavancagem. Quer dizer, a gente inaugurou um novo capítulo, mais uma carta possível, né, para essa gestão da alavancagem, que nos permite comparação de produtos e buscar sempre aquilo que mais é interessante para a companhia, para os nossos stakeholders. Aqui a gente tem esse nosso cronograma clássico, né, de amortização da dívida e de backlog. A gente vê uma folga muito grande em 2025, ainda em 2026, uma estabilização em termos de ordem de grandeza em 2027, então isso nos tranquiliza sobre nossa capacidade da gestão do fluxo de caixa. E à direita a gente trouxe uma movimentação, né, do backlog, e aqui eu faço link ao comentário desse novo produto, né? Fizemos uma sessão sem regresso performada de parte do backlog a uma taxa historicamente muito baixa, né? Isso abre a possibilidade da gente trabalhar com bastante eficiência e tranquilidade a gestão da nossa alavancagem. Seguindo para o fluxo de caixa trimestral, partimos do terceiro trimestre com quase 53 milhões em caixa para 102, uma geração operacional da ordem de 92 milhões, conta 44 milhões em investimento, que é o CAPEX do TAS, né? Atividade de financiamento quase que no 0 a 0 e outros, que nos leva aos 102 milhões de fechamento do quarto tri do ano de 24. No acumulado, coincidentemente, chegamos nos mesmos 102 milhões de reais. Foram 203 de geração operacional, 170 de CAPEX para TAS, que está na atividade de investimento, atividade de financiamento em 37 e outros nos levando a 102, uma posição de caixa bem robusta e que nos tranquiliza bastante também. Passo a palavra de volta. Eu agradeço a participação, o acompanhamento, aí, o interesse em obter, né, e acompanhar a performance da companhia. Foi um ano muito gratificante, uma página super difícil, né, de 23, primeiro prejuízo da história, felizmente superado,
e assim entendemos que estamos numa posição, acreditando, né, também muito na estratégia que já vem dando sinais de que é um caminho adequado e que tem muito resultado e performance para capturar e entregar. Devolvo a palavra para o Vanderlei. Obrigado a todos. Opa, obrigado, Felipe. Foi ótimo. Eu queria falar para vocês de alguns assuntos. O primeiro deles é um evento subsequente, né, que a gente já anunciou, que foi a aquisição do controle, né, de uma empresa que a gente respeita, gosta muito, que é a Infinity Consulting. Essa empresa já tem mais de 10 anos aí de experiência no mercado, vinha trabalhando de uma forma muito, vamos dizer assim, no sub dos provedores, ajudando esses provedores a fazerem o gerenciamento das suas redes e tal, mas ainda com uma capacidade pequena de expansão. A gente gosta muito desse processo, dos fundadores, e fizemos uma aquisição de controle, né? E com isso vai permitir que a WDC caminhe mais rápido na direção estratégica de oferecer mais serviços e mais soluções. Então, com isso, nós vamos poder fazer aquilo que a gente acredita muito que vai ser o próximo passo para os provedores de internet e também para os integradores, que é não só oferecer o produto de conectividade, mas também entrar dentro da casa do cliente, né? Que eu sempre brinco com os provedores, a gente tem que entrar lá dentro. Lá dentro existe um mundo muito grande de oportunidades de serviços gerenciados, né? Eu tenho falado com muitos provedores aí, a gente tem um número enorme de capilaridade pelo Brasil, e o small e medium business, né? O pequeno supermercado, a, a, a loja, a lojinha de rua, escritório de advocacia, enfim, existe aí uma série de empresas pelo Brasil. Para vocês terem uma ideia, somos mais de 20 milhões de CNPJs que não tem hoje uma prestação de serviço de TI gerenciada. Quem está cuidando da cibersegurança desse pequeno negócio, né? Quando você vem aqui para as 500 maiores empresas, 1.000 maiores empresas, você tem vários integradores que conseguem fazer isso. Mas e os pequenos? Então, a gente aposta muito na capacitação dos provedores daqui para frente. Eles também estão com muito mais apetite para isso, né? Para entrarem e oferecer valor agregado aos clientes deles. Então, a Infinity vem para dar esse suporte tecnológico para fazer isso, né? Para que a gente chama de fazer um NOC white label para eles e oferecer esse tipo de serviço agregado de valor aí para os provedores. Então, a gente gosta muito dessa solução. Outra coisa é perspectiva para 2025, tá? Eu falo que o ano de 2024 foi um ano de virada, né? A gente pôs em prática toda a nossa estratégia de sair da venda simplesmente de produto para olhar para as soluções em cada vertical, né? O que o pessoal de varejo precisa de solução? E a gente percebeu que a gente tem muita coisa aqui dentro de casa. Então, a gente está empacotando essas soluções e oferecendo para eles, né? Do varejo, da transporte, de hospitalidade e, claro, telecomunicações, né? Uma coisa importante é que quando a gente olhava e demonstrava os números do segmento telecom, eu estava falando só dos produtos da classe telecom. Mas um provedor de internet consome muito mais coisa, né? Ele consome painel de LED, por exemplo. Tem vários provedores que estão remodelando suas lojas com os nossos painéis de LED, com o nosso sistema de sonorização, com a nossa a parte de cibersegurança que estava lá no grupo Enterprise. Mas quando você olha pelo segmento de mercado, né, pelo
tipo de cliente, vocês viram aí que a gente já passou dos 55% de participação. Por quê? É o cross-selling daquilo que a gente tem. Então, essa estratégia toda, né, continua com mais força em 2025. Nós vamos atrair mais parceiros para esse negócio, né? A WDC tem uma capacidade muito grande de treinar pessoas, de divulgar essa tecnologia, e a gente vai ficar nessa toada. Nós vamos ser uma empresa de valor agregado, né? Nós vamos ser parceiros tanto dos provedores como dos integradores de sistemas para trazer essas soluções. Outra coisa é simplesmente apostar, e a Infinity vem nessa onda de incrementar a participação de serviço na nossa receita. Vocês já viram o quanto que a gente cresceu em 2024. Notícia: estamos desativando em 2025 a venda de energia solar no varejo, que a gente chama. Aquele vender para o integrador de solar, o instalador lá no interior de São Paulo, no interior do Brasil, de vender aquele kit para ele instalar. Isso para a gente se transformou num negócio muito complexo. Eu falo que hoje, como consumidor, eu falo para todos: comprem, instalem nas suas casas. Para distribuição, virou um grande desafio. Transportar placas solares, minha gente, virou um pesadelo. Uma placa solar é um vidro. E as transportadoras estão cobrando muito caro para transportar quando querem transportar. Então, o valor do kit caiu muito, né? O preço do módulo de solar, de 2022 para agora, caiu 70% ou mais. Então, esses desafios fizeram com que a gente fizesse um phase-out e vamos, em 2025, seguir apenas com projetos de energia crítica, né? Então, usinas para clientes corporativos, baterias de lítio, que acho que é um futuro, que a gente chama de BESS. Energia crítica será ainda um tema muito forte nos próximos anos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E a partir do primeiro trimestre de 2025, como o Felipe já disse, a gente para de divulgar BUs, né, que são BUs de produtos. Nós vamos divulgar o resultado consolidado, abrir a venda em cada vertical para mostrar o que a gente está fazendo em cada vertical do segmento, mas isso muda um pouquinho, sem prejuízo das análises de vocês. E nós vamos aumentar a nossa penetração regional. Então, a gente tem aí no pipeline, a gente até anunciou recentemente, vamos abrir novos centros de distribuição pelo Brasil, porque a logística no país é um desafio. Então, a gente deve ter, além de hoje ter a fábrica e o CD em Ilhéus, o CD em Salvador, vamos agora para Santa Catarina, uma região que a gente entende que tem um potencial muito grande para atender o Sul, e vem coisas a mais por aí, né? Fora o que a gente tem de internacionalização, que é Colômbia, né? Panamá, o escritório nos Estados Unidos para atender exportações, e a gente imagina que isso, dentro desse novo normal, com esse portfólio de produtos super ajustado e com essa visão de solução, né, de não vender apenas um produto, de ofertar uma solução completa, vai fazer a gente ir para outro patamar. Eu acho que é isso que eu queria falar. Agradecer a presença de todos aí na nossa teleconferência de resultados. Pelo que eu entendo, talvez temos algumas perguntas aí que a gente está aberto aí para falar com vocês. Obrigado, Vanderlei. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas, tá? Só a título de orientação. Para fazer a pergunta, é só clicar no botão Q&A, tá? Que está posicionado em algum lugar da tela aí. A primeira vem do senhor Joaquim Camargo. O foco da empresa será em segmentos de margem alta ou preço? Posso? Sim, perfeito. É segmento de margem saudável, com valor agregado,
né? Por isso que a gente deixou de vender solar, que é um negócio que é uma guerra de preço, é o oceano vermelho, né? Para focar em vendas de soluções. Quando você está vendendo a solução, eu costumo dizer que não é mais preço e prazo, é retorno do investimento, né? Então, o nosso pessoal hoje está treinando os canais, está falando sobre quanto que você vai investir nessa solução, quanto vai ser o seu retorno do investimento dessa solução. É isso que a gente acredita, né? Então, acho que é essa a nossa orientação aqui. Então, isso talvez não traga grandes crescimentos do top line, pô, tá no... mas vai trazer crescimento sustentável, com margem, com saudável, e é isso que a gente imagina para o futuro da companhia. Maravilha, vou puxar mais uma do Joaquim aqui. É, poderia comentar mais sobre o segmento solar? Quais são as perspectivas? Bom, talvez você tenha feito essa pergunta um pouquinho antes, mas, Joaquim, é como eu falo para você, se você olhar para o segmento solar no Brasil, já deve estar acompanhando as notícias, ele está sendo um desafio muito grande. Olha o que está acontecendo com as grandes usinas que grandes investidores fizeram e que calcularam o seu retorno de investimento, e o operador nacional do sistema está fazendo o quê? Um fenômeno chamado curtailment. Eles estão desligando a usina em alguns períodos do dia, né? Teve até umas piadinhas que só pode gerar energia solar à noite, né? Mas é isso. Por quê? Porque essa geração está over nas subestações das concessionárias. Então, esse segmento está com um desafio pesado aí, né? Apesar de eu acreditar que nós temos que ter energia renovável, a gente tem que ter o investimento no Brasil das redes de transmissão, né? No caso do segmento que eu chamo da geração distribuída, que é o que vai no telhado da casa, esse é um segmento que eu acredito que hoje, se eu for, é como eu falei, se eu sou um consumidor, eu recomendo que vocês instalem. Ficou 70% mais barato, né? Eu vi uma notícia recentemente aí que o Banco Votorantim voltou a financiar, né? Ficou muito barato para colocar um kit residencial, não custa mais do que 10, 12 mil reais, né? E você vai ter uma economia, sim, de energia. Mas para nós, distribuidores, importadores, é complicadíssimo. A logística de trazer esses módulos da China é cara, o valor do produto caiu muito, então o frete internacional ficou muito caro, o frete nacional ficou abusivo. Então, isso, sob o nosso ponto de vista, não é saudável para a nossa operação. Eu acho que algumas empresas que continuam com isso têm logísticas mais adequadas, conseguem fazer isso de uma maneira mais adequada do que a gente, mas como a gente quer ir na direção de agregar valor e não ser um box mover, esse segmento não ficou atrativo para a gente. Maravilha. Vou puxar uma aqui do Anderson, tá? Parabéns pelo resultado. Podemos esperar alguma pressão de caixa? Como estão se preparando para as dívidas de curto prazo? A gente, eu até comentei, né, ao longo da apresentação, a gente tem algumas alternativas e nos coloca numa posição muito confortável de escolha desses produtos, né? Veja, são 550 milhões, grandes números de contas a receber no balanço, passível de uma antecipação performada, produto simples. O backlog é possível realizar uma sessão, assim como realizamos, sem regresso, porque temos clientes que têm muito relacionamento bancário e os bancos se interessam por esse risco de crédito. Temos a possibilidade, pensando numa solução perene, de ter um FDIC, né? Sem que estejamos lá como cotistas para viabilizar a estruturação, muito pelo contrário, tem muita gente interessada, inclusive, em carteirar
ou eventualmente, à medida em que o FDIC amadurecer, levar a mercado, né? Temos muito relacionamento bancário, na verdade, todo o relacionamento bancário. Todos os principais bancos do Brasil, a gente é muito próximo, nos conhecem profundamente, né? E todos eles querendo participar e apoiar a companhia espontaneamente, né? Para apoiar a companhia na gestão dessa dívida de curto prazo. E, por fim, façam aí depois as contas para entender a magnitude sobre caixa, né, de um mês de redução de estoque ou um mês de aumento do prazo de pagamento. É muito significativo em termos de redução da necessidade de capital de giro, né? Então, felizmente, a gente tem um plano, né, e todas as alternativas sendo estudadas já há algum tempo, a gente está bem preparado e convencidos de que a gestão desse curto prazo é totalmente tranquila, quase que uma atividade aí de dia a dia. Isso vai ser demonstrado ao longo do ano, à medida em que os vencimentos cheguem. Então, super tranquilo, temos muitas alternativas e estamos super preparados e convencidos de que é possível com tranquilidade. Ok. Vou puxar uma aqui da Michele. Poderia dar um pouco mais de cor sobre a aquisição da Infinity? É esperado algum incremento de receita no curto prazo? Oi, Michele. A gente fez essa aquisição não pensando em ser transformacional em termos de receita, tá? Claro que vai, ao longo do tempo, acrescentar uma receita dentro da WDC. Hoje ela é uma empresa de pequeno porte, mas o que a gente vê é que, com a capacitação dessa equipe que tem lá dentro da Infinity, e com os skills que eles têm técnicos, vai possibilitar a gente a abrir mais negócios no geral da WDC. Então, eu acredito sim que nós vamos ter um incremento do volume de negócios tradicionais por causa dos serviços que a gente vai colocar, mas não vem assim grandes valores no primeiro ano. Mas com certeza vai ajudar a companhia nos segmentos tradicionais, nas verticais que a gente está atuando, a aumentar a nossa representatividade em termos de novos projetos. Ok. Vou puxar mais uma aqui do Joaquim, era sobre a Infinity. Poderiam comentar mais sobre os múltiplos da aquisição? A gente fez uma operação com múltiplos bem baixos, né, se comparados a transações, levando em consideração transações comparáveis recentes. Isso não significa que a gente necessariamente derrubou o preço, não é isso, mas são transações recentes comparadas à Infinity, que têm portes muito diferentes, né? É. Uma companhia pequena e líquida, né, com um baixo relacionamento bancário que ao longo dessa sua história, cresceu na base da competência, conhecimento técnico da sua equipe, dos seus fundadores, né? Então, naturalmente, se comparado a transações recentes equivalentes, a gente chega à conclusão de que é um múltiplo muito baixo. E aí eu sugiro a sugestão, né, a orientação nossa foi pensando em múltiplo de receita líquida mais baixo do que transações recentemente divulgadas no mercado, mas por conta de portes, de tamanhos, né, de companhias muito díspares também. Ok. O senhor Rodrigo se manifesta, parabéns pelo resultado, e ele emenda com uma pergunta aqui, vamos lá. Já foi abordada a estratégia da gestão de dívida e caixa através de sessões, seja do Consa receber ou mesmo backlog. Também foi comentado de linhas bilaterais durante a apresentação. No entanto, especificamente em emissões de dívidas a mercado, essa estratégia também é discutida, visando um alongamento do perfil da dívida, uma vez que o mercado de renda fixa está em um ótimo momento de liquidez. Obrigado e parabéns. A gente está focado na gestão do curto prazo, quer dizer, não temos no nosso pipeline a intenção de reperfilar a totalidade da dívida nesse momento, a gente entende que não é necessário.
Então, esses 189 milhões de curto prazo é o alvo, né, onde a gente está botando a nossa atenção. E isso, obviamente, é dinâmico ao longo da passagem do tempo, vai sendo reavaliado constantemente, mas a decisão no momento é de atacar exatamente essa parcela de curto prazo que temos aí divulgado. Ok. Não havendo mais perguntas, eu passo a palavra para nossos diretores para prosseguirem com as suas considerações finais. Bom, eu quero aproveitar esse último momento com vocês aqui para dizer que 2024 foi um ano extremamente importante na nossa vida, desafiou toda a equipe, né? Nossa equipe hoje é uma equipe extremamente profissionalizada, comprometida, né? Eu dou os parabéns a todas a nossa diretoria, né? Não só a diretoria comercial, a de produtos, mas olha, o pessoal novo, financeiro, né? Da logística, todo mundo se comprometeu a reverter o que a gente passou em 2023, né? Na história da WDC de 21 anos, 2023 foi um pesadelo, ter que ter o primeiro prejuízo. E a gente lutou, botou todo mundo engajado e fez essa virada. E eu acredito agora que nós estamos num novo processo de revitalização da companhia. Essa companhia é completamente diferente, né? Tem um nível hoje super profissional, né? Dou os parabéns. Aí, a nossa área de recursos humanos tem trabalhado incessantemente para a felicidade dessas pessoas aqui dentro, né? O nosso TI tem trabalhado para implantar mais sistemas de inteligência artificial ao longo do processo. Então, a gente vai ter muita coisa nova, né, de eficiência operacional e estratégia, né? Eu acredito que a gente tem uma equipe que tem visão de futuro, né? Isso é muito legal, né? Eu lembro quando eu abri o capital, que fizemos o IPO, a coisa que eu mais pensava era na perenidade dos negócios. E cada dia que passa, eu vejo que a gente criou um ambiente onde as pessoas se comprometem e pensam no futuro. Então, dividem aquele peso, né, do fundador. Então, a gente está dia a dia fazendo o melhor, né? Esse é o nosso propósito. O propósito da WDC é que a tecnologia tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar a competitividade das empresas, né? Quem vem nos visitar vê essa frase logo na entrada. Outra coisa é que a gente acredita que nós precisamos melhorar a cada dia. Não precisa ser grandes saltos, mas fazer um pouquinho melhor todos os dias. E isso está fazendo uma revolução silenciosa dentro da companhia, né? Todas as pessoas acreditam nisso, se juntam para isso e a gente evolui. E eu acho que é essa a mensagem para vocês, que são nossos acionistas, que são investidores, que acreditam na WDC. Eu posso dizer para vocês que temos aí Brasil, né? O Brasil não é para amadores, mas eu acho que a gente tem um caminho. A gente não se intimida e está trazendo aí os resultados ao longo do período. Então, eu acho que essa é a mensagem de agradecimento a 2024 para todo mundo que trabalhou, que fez acontecer, e principalmente um futuro que a gente tem uma perspectiva muito boa, né? Pusemos num outro ritmo a companhia e agora executar, ok? Obrigado a todos, obrigado Felipe, obrigado Brian, e muito obrigado aí pela audiência de vocês todos. É isso.